Guillaume, da Rádio Belga Livre, Robert Pfeffer, da revista Der Spiegel, e outros. Cerca de 300 mil civis libaneses foram mortos e mais de 100 mil das jovens sobreviventes foram engravidadas por estupros da OLP antes que Israel a expulsasse. Porém, novamente, Israel foi censurado. Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States. Quaisquer tratados de paz com a OLP têm como propósito único enganar Israel. O modelo que os muçulmanos seguem hoje foi dado por Maomé. Em 628, ele firmou um tratado de paz de 10 anos com sua tribo Quraysh, em Meca. 2 anos mais tarde, ele atacou Meca, matando os homens e escravizando as mulheres e crianças. Arafat declarou publicamente: em nome de Alá, eu não considero o acordo de paz entre a OLP e Israel mais do que o acordo assinado entre nosso profeta Maomé e a tribo Quraysh. A paz para nós implica na destruição de Israel. O primeiro passo é fingir a paz para ganhar territórios dentro de Israel, de onde possa lançar sua destruição final. Por incrível que pareça, Arafat e seus assassinos da OLP têm sido eximidos e celebrizados pela mídia mundial. Este criminoso, impiedoso e sadista recebeu um prêmio Nobel da Paz e é honrado como campeão da justiça em prol do oprimido povo palestino. Palestinos? Nunca houve palestino, seja povo, nação, língua, cultura, religião ou economia. As alegações de serem descendentes de um povo palestino que supostamente habitou uma terra chamada Palestina por milhares de anos não passa de uma mentira intencional. A terra era chamada Canaã e era habitada por cananeus. E o que fora Canaã tornou-se a terra de Israel quando Deus a entregou ao seu povo. Porém, uma história revisada que oculta a verdade é promovida nas melhores enciclopédias e livros, incluindo publicações cristãs. Aqueles que hoje se denominam palestinos são árabes, por berço, língua, religião islâmica e cultura. A origem do termo Palestina provém dos filisteus, os arqui-inimigos do antigo Israel. Em 130 d.C., os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã, tendo um templo de Júpiter no lugar do templo judeu. Provocados à rebelião, 500.000 de judeus foram mortos e milhares escravizados. Os romanos, irados, renomearam a terra de Israel, batizando-a de Síria-Palestina. Assim surgiu o termo palestino. Dali em diante, os judeus que ali viviam foram chamados de palestinos. Na Segunda Guerra, o exército britânico tinha uma brigada palestina composta por voluntários judeus. A Orquestra Sinfônica da Palestina era de judeus, assim como o Palestine Post era um jornal de judeus. Em 1948, árabes fugidos de Israel começaram a alegar que eles eram os verdadeiros palestinos e que a terra de Israel sempre lhes pertencera. E a mídia mundial promove essa mentira. Mas a verdade é que em 1948 os árabes ocupavam meros 3% da Palestina, enquanto que a posse de Israel data de 4.000 anos de quando Abraão adquiriu a caverna Macpela em Hebrom. Ali Abraão sepultou sua esposa Sara, e ali estão enterrados Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Em Hebrom, Davi foi coroado rei. É um lugar sagrado para os judeus e não tem nada a ver com os árabes ou com o Islã. E ainda assim os muçulmanos ignoram a presença contínua dos judeus por 3.000 anos e dizem que Hebrom é sua. Construíram uma mesquita e estão determinados a expulsar todos os residentes judeus. Há meio século, o mundo convive com o problema de centenas de milhares dos autodenominados refugiados palestinos da guerra pela independência em 1948. Em mais uma mentira típica, a mídia internacional acusa os judeus de impiedosamente desalojarem a população nativa. Mas, na verdade, foi o alto comando árabe que os instruiu por rádio a deixar rapidamente a Palestina enquanto eles massacrariam os judeus.
Uns 350 mil fugiram. Muitos ficaram. Os que ficaram hoje são cidadãos israelenses e atualmente compõem uns 16% do eleitorado de Israel. A Jordânia anexou o território palestino designado pela ONU, expeliu todos os judeus, destruiu as sinagogas judaicas e renomeou de margem ocidental as terras conhecidas por Judéia e Samaria desde os tempos bíblicos. Apesar dos milhões de dólares em jazidas de petróleo e uma área terrestre 700 vezes maior do que a de Israel, as nações árabes se recusam a aceitar quaisquer refugiados de 48 e a dar-lhes vida normal. Somando milhões devido à sua alta taxa de natalidade, hoje eles são restritos a vergonhosos acampamentos de refugiados em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e na margem ocidental. Estes infelizes são mantidos assim para que seu infortúnio seja exibido como propaganda. Por outro lado, o recém-formado Estado de Israel, cuja população somava 600 mil, absorveu rapidamente 820 mil refugiados judeus que fugiam das terras árabes, onde por 13 séculos, desde o advento do islamismo, eram sujeitados a surras e cusparadas nas ruas e mercados. Centenas foram brutalizados ou mortos pelos muçulmanos em surtos imprevisíveis de violência e tiveram suas posses confiscadas. O renascer de Israel propiciou um refúgio acolhedor para o qual fugiram. Israel já assimilou milhões de imigrantes. Mais de 1 milhão de refugiados ficaram sob o domínio de Israel nos acampamentos em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Israel lhes oferece terras estatais, eletricidade, água, esgoto, pavimentação e escolas, e já construiu 9 complexos residenciais para abrigar 10 mil famílias. As nações árabes, incrivelmente, se opõem ao auxílio que Israel oferece aos seus refugiados. Ainda mais incrível é que as Nações Unidas adotam anualmente as seguintes surpreendentes resoluções. A Assembleia Geral exige que Israel desista da reintegração dos palestinos na faixa de Gaza. A Assembleia Geral conclama novamente a Israel para que se retraia de quaisquer ações destinadas à reintegração dos refugiados palestinos. Se formos analisar a história, Jerusalém sempre foi a capital de Israel e seus reis. Hoje em dia, cedia ao seu parlamento. Porém, embaixadas estrangeiras se situam em outros pontos. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Vaticano, em visita a Israel em 98, a presença de Israel no lado oriental de Jerusalém constituía uma ocupação ilegal. Em março de 1999, Israel foi advertido que a União Europeia não reconhecia a sua soberania sobre Jerusalém. Numa bula papal do Jubileu de 2000, o Papa João Paulo II rejeitou novamente a soberania israelense sobre Jerusalém. Em fevereiro de 2000, o Vaticano assinou um acordo com a OLP, no qual se pedia garantias internacionais de que Jerusalém fosse mantida sob controle internacional. Os maiores inimigos de Israel são o Islã e o catolicismo romano. João Paulo II tem calorosamente recebido o fascínio da Yasser Arafat diversas vezes, até mesmo quando estava no auge de sua carreira como um dos assassinos e criminosos mais notórios do mundo. É claro que João Paulo II tem piamente condenado o antissemitismo, como lhe cabe fazer. Porém, ele se limita a se desculpar por atos cometidos por filhos e filhas da Igreja. E ele nunca, jamais, admitiu que os judeus e evangélicos martirizados na Inquisição o foram por política oficial da Igreja e seus papas. Roma insiste até em nossos dias que os católicos e não os judeus são o povo escolhido por Deus. Por exemplo, em 1928, um decreto do Vaticano se referia aos judeus como povo anteriormente escolhido por Deus. Em 1965, o Segundo Concílio do Vaticano declarou: a Igreja constitui o novo povo de Deus. A Roma Católica se denomina a Cidade Santa, a Cidade de Deus, a Cidade Eterna, títulos que Deus deu a Jerusalém.
O interessante é que, ao invés de repreender Arafat por sua paixão por aniquilar Israel e suas crenças islâmicas anticristãs, o Papa aceitou seu convite para estar com ele em Jerusalém, celebrando a quem chamou de o nosso Jesus Cristo, entre aspas. Nosso Jesus Cristo? Segundo Arafat, Jesus foi um palestino que lutava contra Israel por sua liberdade, e o Papa apenas sorriu e o abençoou. Os judeus culpam a Cristo e aos cristãos pelo antissemitismo do catolicismo romano. Mas o catolicismo, com seu falso evangelho de obras, sacramentos, purgatório e indulgências, não representa o cristianismo bíblico. Nenhum cristão verdadeiro poderia ser antissemita. Jesus foi um judeu. Inclusive, a Igreja Católica matou muito mais evangélicos do que judeus. O Papa Inocêncio III massacrou por completo a cidade de Béziers, na França. Morreram cerca de 60 mil cristãos albigenses. E segundo o Papa, foi o auge do seu papato. Os exércitos dos papas levaram um século para exterminar os albigenses e o mesmo destino foi imposto aos valdenses, huguenotes, ositas e outros. No massacre de São Bartolomeu foram chacinados 70 mil huguenotes, mais 200 mil foram mortos depois e 500 mil fugiram da França para salvar a vida. E como estes, há muitos outros exemplos. Hitler não assassinaria os 6 milhões de judeus se os séculos do antissemitismo romano não tivessem preparado o caminho. Em 26 de abril de 1933, Hitler relembrou aos representantes do Vaticano, Bispo Burning e Monsenhor Steinman, que por 15 séculos Roma considerara os judeus parasitas a serem exterminados, e que ele lhes oferecia uma solução final para o problema dos judeus. Antes de se tornar o Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Pacelli, núncio papal da Alemanha, entregou dinheiro do Vaticano a Hitler para formar o partido nazista. Ao se tornar Papa, Pacelli enviou uma mensagem de apoio ao Führer. Ao ilustre Adolf Hitler, Führer e chanceler do Reich alemão, é com grande prazer que recordamos os muitos anos passados na Alemanha como núncio apostólico, ocasião em que fizemos de tudo para estabelecer relações harmoniosas entre a Igreja e o Estado. Agora, suplicamos ainda mais fervorosamente para alcançarmos este alvo. Era 1939 e os abusos de Hitler, bem como suas intenções para os judeus, já eram conhecidos em todo o mundo. Foi em janeiro daquele ano que Hitler declarou que a guerra resultaria na, abre aspas, exterminação da raça judaica, fecha aspas. Die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Após 4 anos, em 22 de junho de 1943, enquanto pairava a fumaça de judeus incinerados nos céus da Europa, o Papa Pio XII, em contraposição à promessa de Deus, escreveu ao presidente Roosevelt tentando dissuadi-lo de tornar a Palestina em terra judia. Não existe precedente histórico para justificar o regresso de um povo a uma terra deixada 19 séculos antes. Se os hebreus desejam um lar, não seria muito difícil encontrar um território que lhes sirva melhor que a Palestina. Com o aumento da população judaica naquela região, graves novos problemas surgiriam. Sem precedente histórico, Deus o havia prometido. Pio XII nunca condenou o Holocausto em público. Tampouco buscou dissuadir Hitler do seu intento de aniquilar os judeus. Porém, ele se manifestou de forma bem enfática contra o regresso dos judeus à terra de Israel, que Deus lhes dera como herança eterna. Do mesmo modo, Pio X declarou em 1904: Não podemos reconhecer os judeus como um povo. Em 1919, o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado do Vaticano,
escreveu: O perigo que mais nos amedronta é o da criação de um Estado judaico na Palestina. E quanto ao Islã, esta religião de violência tem sempre forçado conversões pela espada. Após a morte de Maomé, a maioria dos árabes abandonou o Islã, dando origem às famosas guerras da apostasia. Abu Bakr, o primeiro califa a suceder Maomé, matou dezenas de milhares de ex-muçulmanos buscando reimplantar o Islã. Até o início do século VIII, os ferozes guerreiros do Islã haviam tomado a maioria do Oriente Médio, muito da África e haviam quase conquistado a Europa. A violenta natureza do Islã é vista ainda hoje em multidões bradando "Allah é grande" e infligindo terror e morte sobre os não-muçulmanos. O Islã está por trás da maior parte do terrorismo no mundo. Hoje em dia, multidões muçulmanas periodicamente massacram milhares de cristãos, queimando e saqueando as suas terras. No sul do Sudão, milhões de cristãos negros estão sendo privados de alimento, escravizados e até mortos pelo governo islâmico do norte. É verdade que os judeus foram mortos durante as cruzadas, mas isso foi contra o ensinamento de Cristo e seu divino exemplo. Já os terroristas muçulmanos matam como forma de obediência a Allah, em obediência ao Corão e ao ensino e exemplo de Maomé. Qualquer estudioso muçulmano concordará ser o dever sagrado de todo muçulmano em todas as eras praticar guerra santa o quanto for possível para forçar o mundo inteiro à submissão ao Islã. O Corão mantém mais de 100 versículos sobre lutar e matar neste propósito. Porém, a mídia internacional insiste em descrever o Islã como religião pacífica. Tony Blair, o premier britânico, classificou o Islã dizendo ser sinônimo da paz, tolerância, além de uma força para o bem. Muitos políticos de destaque no Ocidente têm elogiado o Islã e seus caminhos pacíficos, e líderes religiosos também. Os inusitados atos de guerra praticados por terroristas contra os Estados Unidos em setembro de 2001 resultaram em declarações de políticos que diziam ser necessário distinguir entre terrorismo causado por grupos extremistas, fanáticos, e a religião islâmica em si, que é pacífica. O escritor Tom Clancy disse que o Islã, como religião, não promove a violência. Uma declaração incrível frente aos ensinos contidos no Corão, os de Maomé, e a violência contínua que historicamente caracteriza o avanço do Islã. Esta é a visão romântica do Islã que encoraja o terrorismo. Para esses criminosos, Arafat é a prova viva das recompensas conferidas aos que aspiram ao terrorismo. Ele é o mais vil e bem-sucedido terrorista da história. A OLP detinha o recorde do maior sequestro aéreo, 4 aeronaves numa única operação, apenas igualado em 2001. O maior número de reféns, 300 pessoas na mesma operação e outros recordes que se mantêm até hoje. O número de pessoas baleadas num aeroporto, o maior resgate pago, $5 milhões pagos pela Lufthansa. A maior diversidade de alvos, 40 aeronaves de passageiros civis, 5 navios de passageiros, 30 embaixadas ou missões diplomáticas, além de incontáveis fábricas, depósitos de combustível, etc, etc, etc. Ao invés de ser julgado como réu em corte internacional, assim como os nazistas e líderes sérvios, os sangrentos atos de Arafat atraíram a ONU, a União Europeia e incontáveis líderes políticos e religiosos para o seu lado contra Israel e lhe outorgaram o Prêmio Nobel da Paz. O que confere a pilotos habilidosos a coragem e o ímpeto de se apoderarem de jatos comerciais e arremetê-los contra edifícios civis ou militares, ou outros que se suicidam explodindo ônibus em Tel Aviv. Somente uma coisa: a garantia islâmica do paraíso para os que morrem na jihad. Aos mártires, o Islã promete um palácio de marfim contendo 70 mansões, cada mansão contendo 70 casas e em cada casa uma cama com 70 lençóis,
E em cada lençol, uma linda virgem que recupera sua virgindade a cada vez que o mártir a possui. Lhe é prometido que o seu apetite para o sexo e alimento será igual ao de 100 homens. Os meninos muçulmanos ouvem essa promessa desde a infância. Ela lhes confere a coragem inconsequente que os faz treinar e executar ações terroristas suicidas para infligir morte e destruição sobre os chamados inimigos de Allah. Quando este mundo reconhecerá que o Islã é que é o culpado? E quando os muçulmanos que desprezam o terrorismo perceberão estarem seguindo uma religião terrorista, conforme a história comprova? Os muçulmanos têm continuamente se torturado, se combatido e se matado. Nos 8 anos de guerra entre o Irã e o Iraque, foram usados milhares de toneladas de gás venenoso e as mortes somaram mais do que as da Primeira Guerra Mundial. Nos territórios da OLP tomados de Israel, não há liberdade de consciência, de expressão, de religião ou de imprensa e nem voto democrático. E isto caracteriza todos os países islâmicos. Na Arábia Saudita, no berço do islamismo, não se admitem judeus. Cidadania é privilégio muçulmano. É vedada a construção de templos que não sejam islâmicos e, segundo a lei universal do islamismo, a pena de morte é oficial e é destinada ao muçulmano que se converte a qualquer outra religião. Não se pode carregar uma Bíblia